pessoal, é o seguinte: o povo celta foi um dos mais inteligentes que eu já encontrei em se tratando de história da humanidade. A eles é atribuída a invenção da roda. Interessante, né? E também da escrita. Claro que tem os fenícios, os chineses aí e tal, tem uma briga forte aí, os egípcios, mas eles estão no ranking. E o que eu achei interessante nos celtas é que por onde eles passavam deixavam um sinal. Por exemplo, a questão da cruz, né? A cruz celta é diferenciada. Ela é uma cruz aberta nas pontas, aí vai dar uma ideia para os cruzados depois, que a cruz cruzada, a cruz dos cruzados, a cruz de Malta, ela tem 8 pontas, né? Cada ponta tem uma explicação sobre... cada ponta está relacionada com as bem-aventuranças de Jesus, e também cada ponta tem uma lealdade, uma expressão. Coragem, amor, fé e tal, lealdade. Os celtas têm uma cruz também um pouco parecida e há um círculo em volta dela. Eles sabiam que um dia talvez não ia existir mais, iam morrer todos, deixavam esses sinais pelo caminho. Não foi diferente aqui na Grã-Bretanha. Por exemplo, aqui eu tenho um livro dos celtas, que tem aqui as partes originais, ou fonte primária, né, dos trabalhos que eles deixaram durante a vida deles. Cada um trabalha aqui, ó, a cruz celta, como é que ela era, tá vendo? Ela tinha essa parte, uma cruz. Vamos chegar aqui mais perto para você entender melhor. Eu até agora tirei umas fotos lá onde eu fui sobre isso aqui. Deixa eu pegar aqui a minha caneta. Muito bem. Olha, essas partes aqui da cruz, aqui, né, no vertical, no horizontal, ela tem um pouquinho da lembrança da cruz que os cruzados usavam, a cruz de Malta. Que na cruz de Malta, cada ponta aqui é uma, duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada ponta dessa tinha uma explicação ou um voto, chamado voto dos cruzados, que usava a cruz de Malta. Aí é outra história, lá em Malta, aí tem que ser outra aula. É uma cruz bem parecida. Os celtas tinham essa cruz aqui e esse círculo aqui em volta. Há algumas explicações que não vou dar agora, porque você vai ter que ir lá no meu material no site da HU, mas eles deixavam sinais quando eles passavam. E aqui eu tenho obras são de ordens primárias, fontes primárias. Aqui tem explicação e um livro que vem recomendado pela livraria de Oxford. Muito bem. Você tem que entender uma coisa. No Brasil, se fala muito sobre celtas e tal, então uma galera nova cheia de esoterismo, né? Buscando as religiões e falando tal, e estamos fazendo uma mistureba nas coisas aí. Eu tenho documentos aqui do próprio país, da documentação. Esse aqui, meu material vai ficar à disposição na HU. Se você quiser entrar, né, nesse documentário, é muito forte. Também eu trago aqui mais alguns livros interessantes sobre essa questão. São muitos, né? São vários. Essa aqui é uma parte, né? É uma parte. Tem muitas outras coisas aqui. Esse histórico do Conselho Britânico de Educação, sobre documentos do passado, eu não vou mostrar aqui porque você vai ter que ir lá ver no site da HU. Mas o que eu posso te falar com a lupa da verdade. O período em que os celtas se propagam na Grã-Bretanha, na Irlanda, na Escócia, em todos os lugares, é pós o início da Igreja Primitiva. Então vamos lá. Vou voltar de novo à questão de você entender. A chegada do cristianismo no primeiro século, um pouquinho antes da conquista de Cláudio Nero, e o Dr. Aramis de Barros, ele traz esse relato no seu livro, A Chegada da Arimateia, e muitos falam que é lenda, então, mas a cada dia mais há documentos chegando. Eu tenho essas fontes para colocar, estou publicando, aliás, já estão publicadas no meu novo livro, sobre Via Paralela. Aí eu tenho uma igreja cristã chegando nesse período até 664, porque vai chegar o Agostinho da Cantuária em Kent. A igreja católica vem para tentar cristianizar a Inglaterra. Aí começa outro período, já fiz Kent lá, vou mostrar as imagens. Depois de Kent vamos até Hastings, onde eu estou aqui agora, que vem aquela batalha que vai mudar a história da Inglaterra. Daqui para frente, então, os monarcas vão estabelecer rompimentos políticos e diplomáticos da Igreja Católica. A Igreja Celta vai se retirar para as montanhas, vai para Gales e tal, e a Igreja Católica vai continuar aí influenciando. Até que em 1328 vai nascer
o John Wycliffe, né? Ele vai fazer uma pré-reforma com os Lollards e vai fazer um rompimento teológico. Em cima do poder político e do teológico, o Henrique VIII tem força para romper em 1534 com a Igreja Católica, mostrando a Anglicana. A Anglicana vem, então, trazendo um novo modelo de liturgia e tal. Teve aquela investida do Cranmer para trazer o puritanismo, mas... E veio, né? Veio tanta situação aí que até cortaram a cabeça de um rei, foi aquela coisa toda. Mas o fato é que a via média que a Elizabeth está falando é a via do pai dela. O pai dela brigou com Lutero, brigou com o Papa Clemente VII, isso, e ele criou suas próprias leis de igreja, o livro do rei, uma própria liturgia. Ela resgata isso. Quando ela assume o reino da irmã, que derramou muito sangue por causa que trouxe a Inglaterra de novo para o catolicismo, ela vai tentar trazer os protestantes, os ditos protestantes, mas não eram, já eram puritanos, porque com a chegada da Rainha Maria, eles correram. Foram para a Holanda, foram para Genebra e tiveram influência do Calvino. Voltaram já voltaram com a Bíblia de Genebra, para você ter uma ideia. E já voltaram para lutar. Ela desconfiou. Então ela não quis também nem Lutero, nem Calvino, nem a Igreja Católica. Criou a Via Média, que é esse resgate do pai. Presta bem atenção, por favor. Eu vou estar no meu livro dando relatos e documentação, mas a Igreja Anglicana não é puritana, embora haja puritanos no meio dela, presta atenção. O que eu fico às vezes magoado é que tem gente que é analfabeto histórico e não tem nenhum tipo de... Fica no achismo, eu acho que eu vi, eu li. Não, traz documentação. Havia puritanos, sim, aqui no chamado anglicanismo, mas eles não eram. Também não eram católicos. Há um grupo, um terceiro grupo, uma terceira via, que é a via paralela, que depois, não foi Elizabeth que colocou esse nome, foi outros historiadores. Essa via paralela ela existe. Não são os católicos, não são os puritanos. Presta atenção. Estavam misturados, mas eles estavam no meio de um grupinho que não se rendia. Esse é o grupo que vai trazer o não conformismo do qual vai nascer o metodismo. Não tira o mérito dos puritanismos de algumas coisas boas que eles fizeram. As influências de Lutero sobre o pietismo do Jacob Spener. A gente não pode tirar nada disso aí. O que eu não gosto é de historiador puxando sardinha para um lado e para o outro. Não, vamos falar a verdade. Vamos jogar limpo, ó. Eu viajo, trabalho, procuro, leio, entrevisto, estou com o pessoal para te mostrar aí. E o pessoal vem com achismo. Em sala de zap, em sala de Facebook, um negócio de... Não. Vem pra cá, vem pro ringue, vem lutar. E aí, você vai ter a presença celta maciça. Não é essa celta que tá aí no Brasil hoje. É uma celta mais cristã, muito mais bíblica do que a própria Igreja Católica. Fique comigo acompanhando esse trabalho, tá bom? Nós vamos muito longe ainda. Home University, sua casa, sua universidade.